você se sente quando alguém não acredita em você? Você fica triste, aborrecido, às vezes até zangado, não é mesmo? Sabia que Deus também fica muito triste quando alguém não acredita nele? É o que vamos aprender no versículo de hoje. E o nosso versículo está no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, apenas a parte A. Ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é não duvidar em nada, ou seja, é ter certeza absoluta. E agradar a Deus é deixar Deus feliz, fazendo a vontade dele. Se você já recebeu Jesus em seu coração, você já tem essa certeza absoluta em Deus. E por isso ele está feliz com você e o ajudará a obedecê-lo sempre. Mas se você ainda não tem essa certeza absoluta, você precisa receber Jesus em seu coração. E você poderá fazer isso a qualquer momento. Então Deus ficará feliz por você, como diz o nosso versículo. Vamos ler mais uma vez? Hebreus 11, 6, a parte A. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6, parte A. Olá, exploradores! Olá, exploradora Carol! Tudo bem com você? Tudo! Eu estou ansiosa porque nas próximas semanas nós vamos falar sobre heróis! Mas não é qualquer herói. Não é o Super-Homem. Não. Nem é o Hulk. Também Hum. não. Você ainda não percebeu, não? Olha a dica! Esses heróis são legais! Esses heróis estão registrados aqui! Na Bíblia, o nosso manual de exploração. Nas próximas semanas nós vamos aprender sobre os heróis da fé. E conhecer também um pouco da história dos heróis da igreja. E já que nós vamos falar dos heróis da fé, não podemos deixar de perguntar. Será que eles sabem o que é um herói da fé, exploradora Carol? Será que você sabe o que é um herói da fé? Eu sei! Você Então, quer saber? Quero. Vocês querem saber? Um herói da fé é aquela pessoa que luta em benefício de outra pessoa ou de outras vidas, com a fé ligada, com o Criador. Mas e o que é um herói da igreja, exploradora Carol? Deixa eu te contar. Bem, foram homens que não tiveram o seu nome registrado aqui, escrito na Bíblia, mas tinham a sua fé em Deus. E a sua fé era tão certa e absoluta que eles dedicaram a sua vida ao trabalho do Senhor e por isso tiveram os seus nomes registrados na história da igreja. Agora eu entendi. Que legal, exploradora K. Mas o nosso herói de hoje, nosso herói da fé, que está em Hebreus capítulo 11, ele tem o seu nome com uma origem muito, mas muito antiga. Muito antiga? Muito. Não vem do hebraico. Não. Não vem do grego. Não. Nem do aramaico. Não. É muito, muito mais antiga. É do Sumério e Bil. Você já ouviu falar? Não, eu acho que nem eles. Não. E do Acádio Adiplu. Nossa! É difícil, né, explorador? Mas o que significa? Filho! O nome dele significa filho? Será que ela já sabe? Será que você já sabe? Mas o seu nome também está registrado em outro livro da Bíblia. No Antigo ou no Novo Testamento? No Novo. No Novo? No Novo Testamento. No livro de Lucas. Mas não, em Lucas não tinha Paulo, né? Paulo não é. Não. Eu vou dar outra dica. Eu vou dar o capítulo e o versículo. Pra ficar mais fácil. Em Lucas, no capítulo 11, no versículo 51, tem o nome dele. Pode abrir? Não, explorador, nem você, só você indicar. Se você quiser correr lá na sua Bíblia e abre. Você já sabe quem é ele? Estou em dúvida, mas para não passar vergonha, vamos chamar a exploradora Elisângela. Depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, tiveram um filho e se chamou Caim. Tempos depois, tiveram outro filho e se chamou Abel. E os meninos cresceram,
E Abel se tornou pastor de ovelhas, e Caim cultivava a terra. E sabe, quando chegou no tempo da colheita, Caim ofereceu do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel ofereceu as melhores porções dos cordeiros de suas primeiras crias do seu rebanho. E sabe, crianças, o Senhor se agradou da oferta de Abel. Abel deu o melhor para o Senhor. Por isso nós vemos em Hebreus 11, ele contado como um herói da fé, porque pela fé ele ofereceu um sacrifício agradável ao Senhor. Ele ofereceu o melhor para o Senhor. Ah, exploradora Carol. O fato de Deus ter aceitado o sacrifício de Abel e rejeitado de Caim não é pelo fato de não ter sido um animal a ser sacrificado e não haver sangue nesse sacrifício. Não, 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 não. Estava na diferença do coração de Abel, uma vez que ele não viu a Deus, ele não andou com Deus como seu pai. Mas ele tinha fé em Deus e por isso ofereceu um sacrifício ao Senhor. Esta é a diferença de Abel. Isso mesmo, exploradora K. Abel tinha certeza absoluta de que Deus cumpria o que ele prometia. Mas essa característica de Abel eu também vejo em outro herói, o herói da igreja de hoje. E ele vem lá, do século XIX. E ele se tornou um herói da igreja por causa da sua fé em Deus. E ele tem uma frase muito famosa. Será que você vai descobrir quem é? Ai, eu espero já descobrir pela frase, porque eu conheço tantos heróis. Quero ver se Vamos você, lá, explorador, pode falar. Ele disse assim: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e os pequenos nas mãos de um grande Deus. Já sabe quem é ele, explorador? E você, exploradora K? Já sabe? Tô em dúvida. Mas eu tenho certeza que o explorador Clécio sabe. Muito provavelmente, em algum evento missionário, você já deve ter se vestido com roupas de outras culturas, com roupas de outros países. Se você nunca se vestiu, você já deve ter visto algum evento assim. Mas na vida real, um dos primeiros, se não o primeiro a ter essa ideia, foi um inglês chamado Hudson Taylor. Hudson Taylor nasceu em 1832. Embora seus pais fossem cristãos, ele ficou até os 17 anos de idade sem reconhecer Jesus como seu salvador. Até que um dia, somente para se divertir, ele resolve entrar na biblioteca de seu pai e escolher um livro para ler. Porém, ao mesmo tempo que isso acontecia, sua mãe orava a quilômetros de distância, pedindo a Deus para que o seu filho, Hudson Taylor, fosse salvo. Hudson se depara com um livro chamado A Obra Consumada. Ele começa a ler esse livro e quando ele termina, ele entrega sua vida reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a sua mãe que estava orando, por volta mais ou menos ali de 1 hora, o Espírito Santo no final dessa oração fala para ela que o filho que ela tanto orava já havia sido salvo. Depois disso, ele começa a frequentar os cultos na sua igreja e não somente isso. Ele começa também a anunciar o evangelho para as pessoas fora da igreja, as pessoas que estavam nas ruas. E mesmo assim, ele não fica satisfeito. Ele ficava com a sensação de que estava faltando algo para ele fazer para Deus. E um dia, em oração, Deus coloca um forte desejo nele de ir para a China. E a partir daí, ele tem a certeza que deveria ir pregar o evangelho nesse país. Vale ressaltar que em uma das cartas que ele escreveu para sua irmã, Amélia, ele diz o seguinte: imagine só, centenas de milhões de almas sem Deus na China. Milhões de pessoas morrendo sem o conforto do Evangelho. Hudson fez um grande esforço para conseguir aprender medicina. Isso porque, através dela, ele poderia servir melhor ao povo chinês. Até que em 1853, ele deixa toda a sua família para trás e embarca no navio que sairia da Inglaterra com o destino final, que seria a China. Através da medicina e de muitas viagens, durante os seus 3 primeiros meses,
Hudson Taylor distribuiu cerca de 1.800 Novos Testamentos e aproximadamente 2.000 livros na China. Só que, por ele ser estrangeiro, não era muito bem visto pelo povo chinês. Então ele tem uma grande estratégia para ganhar mais almas para Cristo. Ele resolveu adotar todo o costume do povo chinês, desde que não fosse contra a palavra de Deus. E quando eu digo todo o costume, é todo o costume mesmo. Ele troca suas roupas e começa a usar roupas chinesas. Ele troca os seus sapatos e começa a calçar os sapatos chineses. Até o seu cabelo. Ele deixa e começa a utilizar aquela trancinha que os chineses utilizavam na época. Infelizmente, ele foi muito criticado por adotar essa estratégia. Mas isso não o desanimou, porque ele percebia que estava ganhando mais atenção do povo chinês e muitas almas estavam aceitando Cristo como Salvador. Mas infelizmente, nem tudo são flores, porque por volta do ano de 1860, Hudson Taylor pega uma doença. Para se tratar dessa doença, ele tem que deixar a China e voltar para a Inglaterra. De volta à sua pátria e passando por cuidados por causa da sua doença, ele não consegue esquecer o povo chinês e começa a traduzir o Novo Testamento para a língua dos chineses. Porém, com o passar dos anos, ele descobre que o número de missionários na China começa a diminuir ao invés de aumentar. Por causa disso, ele tem a ideia de reunir algumas pessoas, treinar essas pessoas para que elas preguem o Evangelho na China. E em junho de 1865, ele funda a Missão no Interior da China. E em setembro do mesmo ano, ele vai com essas pessoas para aquele país. Podemos perceber que Hudson Taylor era apenas uma pessoa simples, mas com muito amor e paixão pelas almas perdidas da China. E isso fez com que deixasse grandes legados para nós. Por exemplo, por causa dele, hoje nós entendemos facilmente que podemos adotar costumes e roupas de outras culturas, desde que não vá contra a palavra de Deus, para que essas culturas nos aceitem melhor e assim seja menos difícil pregar o Evangelho lá. A missão no interior da China, que ele fundou lá atrás, existe até hoje em dia, mas hoje recebe o nome de OMF. Essa OMF é considerada uma das grandes instituições que fazem missões no continente asiático. E termina essa história com uma das frases mais famosas de Hudson Taylor, onde ele diz: "Não são os grandes homens que mudam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus." E cadê seu cabo, exploradora K? Hudson Taylor não disse que fracos e pequenos na mão de Deus podem transformar o mundo? É verdade. Isso se encaixa comigo! Ah, entendi, exploradora. Eu posso transformar o mundo se a minha vida está dedicada ao Senhor e eu estou nas mãos dele. E você?